Salve, salve investidores. Vamos dar uma olhada no mercado financeiro. O que o mercado fez hoje, né? Antes, eu quero mostrar para vocês aqui o nosso radar de mercado, onde ele vai medir o risco que o mercado está assumindo e se o fluxo ele está comprador ou vendedor, né? Então, o mercado forte nesse quadrante, nós temos risco, risco, risco. Ações defensivas, hedge com dólar, defensiva, enfim, o mercado ele está montando suas posições, né? Mas o maior acúmulo de capital ele está em ações que envolvem risco, né? Risco, 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 enfim. E hedge com dólar enfraquecendo e fraco também, né? Então, o mercado financeiro no dia de hoje, ele teve um dólar tendo uma alta de 0,07 e um índice tendo uma alta de 0,69, né? Então vamos dar uma olhada em como se comportou o nosso dólar e o mini índice também. Antes de dar uma geral no mercado, né, o mercado lá fora, S&P 500 teve queda, Nasdaq teve queda, enfim, o mercado lá fora sangrou, hein? Petróleo tendo queda, enfim, em média o mercado global tendo uma queda de 1,82, né? E o ouro tendo uma alta de 1,99. Então o mercado lá fora em queda, né? E o nosso mercado aqui segue firme e forte, né? Tendo uma alta, enfim. Mas teve um dia de bastante volatilidade. E eu vou mostrar para vocês como que foi o mercado de hoje. Então vamos começar pelo dólar. Então nós tínhamos uma venda aqui nessa região. Vamos lá, vou marcar para vocês a venda. Gatilho de venda no 5.381,02. Então, deixar marcado aqui para vocês. Deixa mais grosso aqui, né? Que fica mais fácil para estar olhando. E nós tínhamos uma compra aqui acima dos 396,01, né? Então, compra nos 396,01. E o que o mercado fez hoje? Ele teve gap. E aí veio testar o gatilho de compra, enfim, chegou nessa região e se enfraqueceu, corrigiu, veio fechar o gap, e aí ele fecha um pouco abaixo do seu gap, né? E no outro candle ele já aciona o nosso gatilho de compra, chegando no nosso alvo, enfim, vem vindo pagar o spread de juros. Então marquei aqui, né? Spread de juros. Enfim, ele veio pagar esses juros, chegando no nosso alvo dos juros. E próximo do máximo projetado pro dia, né? E veio também nessa região aqui, nesse terceiro candle do dia. E aí depois ele corrige, estava um pouco esticado, enfim. E olha o que ele faz, eu sempre falo essa frase, né? Reparar no padrão que o mercado está fazendo próximo à região do gatilho, enfim, seja de venda de compra, próximo do alvo, enfim. O que o mercado está fazendo em padrão de candle em relação a esses pontos de volatilidade. E aqui no dólar ele veio testar essa compra, enfim. Então ele veio pagar juros, chega próximo do máximo projetado por dia, está bastante esticado, corrige e aí ele deu uma nova reentrada aqui na compra de novo, para vir renovar a máxima do dia. Então ele paga juros de novo, veio no máximo projetado ao dia e veio pagar juros de novo nessa região dos 415,74, né? E aí é o que ele faz aqui, ó. Próximo da. Então reparem no que o mercado está fazendo, né? No padrão de candle que ele faz próximo a essas regiões, né? Então aqui próximo a máxima do dia, olha o padrãozinho que ele faz aqui. Inclusive hoje eu consegui pegar a compra e também a venda, né? Então foi um trade bem técnico, né? E cirúrgico, né? Então ele fez um padrão de topo aqui, próximo do máximo projetado para o dia. Nós tínhamos como resistência a média de 200 períodos, enfim, e pagou juros, já chegou no meu alvo, enfim, e eu fico de olho o que ele está fazendo nessas regiões, né? Então o mercado estava bastante esticado, já tinha pago juros, enfim, faz um padrão de topo próximo dessas regiões, do máximo projetado por dia, próximo dos juros, e aí ele corrige e devolve toda essa alta, né? E aí volta para onde? Para dentro da casinha.
entre o gatilho de compra e o gatilho de venda. Essa região aqui é uma zona morta, por quê? Porque ele perde volatilidade, né? Então, dentro desse rangezinho aqui, não tem muito o que fazer, né? Então o trade foi contra a tendência, enfim, o gatilho estava acionado, o mercado estava com volatilidade para alta, enfim, pagou todos os nossos alvos, e aí ele fez um padrão de topo e é um trade contra a tendência. Então aqui você pode entrar, né, apostando que o mercado vai corrigir, enfim, foi o que aconteceu, né? Ele veio depois testar essa região de compra, perdeu a região de compra, entra para dentro do range e aqui chegou a acionar o gatilho. Acionou o gatilho de venda e veio para o nosso alvo da venda, né? E foi criando uma região de fundo aqui próximo do gatilho de venda, né? Então o que eu falei, o que o mercado está fazendo próximo dessas regiões, né? Então do mesmo jeito que ele fez um topo aqui, próximo do máximo projetado para o dia, média de 200, juros. Olha o que ele fez aqui, ó, no alvo e na venda, né? Então ele formou um fundo aqui na venda. Depois ele perde a venda e aí ele volta para dentro dessa região, né, com pouca volatilidade. Veio testar a compra, chega no alvo da compra e aí ele vai reduzindo a sua volatilidade até chegar próximo do fechamento e um pouco próximo, acima do fechamento e próximo do gatilho de compra novamente, né? E aí ele termina o dia com pouca volatilidade, uma alta de 0,07, né? Embora a amplitude desse movimento durante o dia foi bem volátil, né? Então esse foi o dólar, enfim, chegando em todos os nossos alvos da operação. E como foi o índice? Gap também, mercado forte, enfim, na ponta vendedora. Ficou um pouco caro, né, porque ele já acionou nosso gatilho, já tinha pago juros, enfim, e veio, né, buscar o outro alvo de juros que nós tínhamos, né, do spread de juros, né, que é o carregamento dos contratos em relação aos seus vencimentos, né. É um pouco mais complexo esse alvo dos juros, né, futuramente eu vou abordar esse tema aqui no canal, enfim, por enquanto vou passar de uma maneira resumida aqui para vocês, né? Então pagou juros nessa região, depois ele veio próximo do gatilho de venda, enfim, do mesmo candle, né? E aí até achei que iria fechar o gap aqui, enfim, e seria o stop da venda, né? O preço ficando acima dessa região, mas não ficou no primeiro candle, né? E aí ele volta de novo, enfim, e rasga para baixo a média de 200 períodos, né? Então nós tínhamos a média de 200 períodos, ele já veio pegar o alvo e veio abaixo do alvo. E aí que tá, ó, o que ele fez abaixo do alvo, ó, ó o fundo que ele foi fazendo aqui. Ele deu um trade também contra a tendência, né? Foi o que nós pegamos hoje também aqui no índice. Então nós pegamos a venda, depois nós pegamos essa compra e aí ele veio pagar juros, depois corrigiu, segurou um pouco na média de 200 e aí ele veio, pagou juros de novo, veio quase testar a venda e aí veio novamente descer, enfim, próximo a essa região de compra, né? Veio fazer o teste dessa compra e deixou um martelo aqui e foi embora, né? Para testar essa volatilidade da queda, né? Da venda, né? E aí ele deu compra. O volume grande, enfim, perdeu a volatilidade da venda. E por los atrasados, né? Você poderia também entrar aqui assumindo uma posição na ponta compradora. O stop seria um stop curto, que seria o próprio acionamento do gatilho, né? Só tomar cuidado que é um trade um pouco difícil. Nós tínhamos como resistência aqui a média de 50 e próxima região da venda. Muitas vezes ele faz isso, ele vem testar essa venda, depois ele perde e esse foi só um repique, enfim, ele continua a volatilidade para baixa para tentar renovar a sua mínima. Mais ou menos parecido com o que aconteceu aqui com o índice, né? Ele vem, estica, corrige, vem fazer o teste e aí depois ele ganha mais impulso para renovar o seu alvo, né, na operação que ele está indo na tendência, né? Então no caso do dólar aqui ele estava em tendência de alta e aqui o índice vinha em tendência de baixa, né? E aí ele ganha amplitude, enfim, vem com volume, inclusive maior volume do dia, e aí ele rompe o fechamento anterior, aciona o gatilho de compra e aí vem pagar os juros, paga juros na região dos
167,130, depois paga juros na região do 167,375, né? Então ele pagou juros aqui, e aí corrige, enfim, veio testar a compra novamente para dar continuidade no movimento, né? E veio buscar o alvo da compra e chegando além do alvo na operação, né? Então aqui é recomendado você já procurar por saídas, enfim, chegou no alvo e passou do alvo, é recomendado você procurar por saídas na operação, seja como alvo atingido ou ajustando o seu stop gain na operação, né? Então esse foi mais um estudo quant do dólar e o mini índice. Então é isso, pessoal, esse é um pouco do nosso trade quantitativo, trazendo para vocês um trade baseado em dados, né? Então esses pontos de volatilidade é analisado através dos padrões de movimento de preço, e através desses padrões de movimento de preço nós identificamos as nossas entradas nas operações do contrato futuro do mini índice e do dólar. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais do nosso projeto, primeiro se inscreva no canal, assista a nossa playlist Estudo Quant. Lá você vai ter mais de 200 operações que nós fazemos no mercado financeiro, e diariamente eu estou trazendo aqui para vocês, enfim, analisando, né, todo o cenário, enfim. Então esse trade ele tá documentado, né, acaba sendo até um curso, mas dia a dia, né, a gente vai trazendo um pouco das movimentações desses preços, né, e nossos alvos atingidos nas operações. E uma outra forma de conhecer o nosso projeto também é participando do nosso grupo do Telegram. O link está na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.